Olá, tudo bem? Boa noite, João Fogaça, Brain Mentorias e Cursos. Estamos aqui com mais uma live e com essa amiga super especial que é a Miriam, especialista em gerenciamento de risco, para falar um pouco mais sobre a gestão do gerenciamento de risco nas operações de transportes. Tudo bem, Isso Miriam? aí. Tudo bem, João? Tudo bom? Muito bom estar mais uma vez aqui para poder falar sobre gestão de riscos. É um prazer. Que legal. Miriam, hoje nós vamos falar de uma coisa específica do gerenciamento de risco, que é a homologação de uma gerenciadora de risco em uma seguradora, né? Eu digo porque tem aí o nosso dia a dia de corretor, muitas vezes o gerenciador de risco aborda o cliente, né? Coloca lá as informações, passa as questões operacionais, financeiras, e o segurado acaba fechando com aquele gerenciador de risco, e depois que a gente toma o conhecimento de que ainda ele não está homologado na seguradora. E muitas vezes o cliente acha que o corretor que homologa a gerenciadora na seguradora. Pode ser que antigamente era assim, mas hoje não é, né? Então eu queria ouvir de você um pouquinho quais são esses passos, quais os critérios de aceitação, né? Como uma gerenciadora pode chegar a uma seguradora e ser homologada. Nossa, excelente tópico para esta live, não é, João? É verdade, isso acontece com muita frequência, não apenas com empresas de gerenciamento de riscos, mas com empresas de tecnologia também. Então, isso Ah, que é? você Olha comentou, aí. é muito comum. O cliente vai, troca, fecha o acordo comercial, troca os equipamentos depois que ele vai lembrar. Opa, será que é permitido? Será que está na E minha agora? policy? E o, Mas e já o, e fez o... toda a troca do parque tecnológico, né? Só que eu acho que também o fornecedor vai sempre falar que tá ok, né? Sempre eles comentam, né? Eu estou trabalhando com tais e tais seguradoras, mas o correto é sempre ele conferir, fazer essa conferência ou na pólice ou checar junto ao corretor para saber se realmente aquela empresa ela realmente está referenciada. Então vamos lá. O mesmo processo que eu vou falar para a gerenciadora de riscos, como é a tua pergunta, ele também se aplica para empresas de tecnologia, tá bom? Então, a gerenciadora de riscos, hoje, ela tem um protocolo que ela deve cumprir. São processos e procedimentos básicos, mínimos, para ele ser referenciado. Isso não Entendi. significa, porque ele tem um protocolo na mão, é feito por algum prestador, que ele automaticamente ele está referenciado nas companhias de seguro. E esse referenciamento é para que a seguradora reconheça que aquela gerenciadora ela atende os requisitos mínimos. Entendi. Esse protocolo, João, para que ele foi estabelecido? Nós recebemos muitas reclamações das gerenciadoras de risco, falando que cada seguradora tinha um prestador, trabalhava com um prestador para fazer a avaliação. Então, imagina você como gerenciadora de riscos, por exemplo, você queria se referenciar nas seguradoras A, B e C. Cada uma delas tinha um prestador de seguros, então a gerenciadora era obrigada a fazer 3 referenciamentos. Então, imagina o custo disso, não é? Imagino. Então, Oh, é, atendendo a essa solicitação, as seguradoras então fizeram um trabalho que ficou estabelecido como o protocolo de gerenciadoras de risco. Com esse protocolo, então a gerenciadora paga uma única vez, esse protocolo ele é válido por 2 anos e a gerenciadora de risco ela pode apresentar este protocolo para iniciar o processo junto a qualquer seguradora. As seguradoras elas vão receber esse protocolo, então elas já têm em mente que os processos básicos foram atendidos. Qual é a análise que ela vai fazer, João? Ela vai verificar.
para qual cliente ela está prospectando, se a gerenciadora de riscos tem a expertise para aquele segmento. Porque uma coisa é ela atender todos os padrões de software, de questão de segurança, outra coisa é expertise para atender aquele segmento. Ainda mais quando falamos Perfeito, de segmentos muito específicos, não é verdade? com Grãos, certeza. commodity no geral, ou químico, é, eletrônicos, medicamentos. Então, aquela gerenciadora, ela é especializada em qual segmento? Qual é o tipo de serviço que a gerenciadora de riscos está oferecendo para aquele segurado? A seguradora, a área de gerenciamento de riscos ou a área técnica da seguradora vai fazer essas avaliações. Como está a questão dos sinistros, a sinistralidade? Qual é o tipo de serviço que a gerenciadora está oferecendo? Se vai conseguir a mitigar o risco pelo qual o cliente está passando. Então, perceba que não é um referenciamento automático. Esse Perfeito. protocolo, ele funciona como um passaporte. Com esse passaporte, ele pode se apresentar às companhias de seguro. Cada companhia vai ter sim a sua avaliação, o seu critério. Ok. Na Ô, companhia a qual eu trabalho, além certo. quando a gerenciadora de riscos ela é referenciada, então vamos lá, aceitamos, né? Entendemos que aquela gerenciadora tem capacidade e qualificação técnica para orientar o segurado. Então, uma vez que a companhia seguradora ela aceita, na companhia a qual eu trabalho, essa gerenciadora ela pode ficar liberada para monitorar médio risco, que é até 500 mil, ou no máximo médio risco, que é até 1 milhão. E ela Perfeito. passa por uma auditoria, porque todas as gerenciadoras de risco, ela assina uma SLA. Se ela não performa bem, o segurado já sabe que ele tem 30 dias para fazer a troca da gerenciadora de riscos. Ô, Miriam, só uma questão aí desse protocolo mínimo, né? Isso serve especificamente para monitoramento e rastreamento ou serve também para a questão do cadastro consulta? Isso é um só? Porque É, você é um tem gerenciadora que só faz cadastro consulta e tem gerenciadora que faz os dois. perfeito. Esse protocolo, ele é composto por módulos. Então, se aquela empresa faz apenas cadastro e consulta, ela vai aplicar-se apenas para um O módulo módulo, um. Ah, apenas ao ok. módulo 1. Aham, exatamente. E aí, se ela faz o gerenciamento de risco, ela também Tem a teria que ter o parte do módulo 2. monitoramento, tem outros módulos, na verdade, né? A Tem o gerenciadora. pronta-resposta. Exato, tem perguntando se ela tem uma capacidade, um time para olhar os sinistros, se tem um time de Ah, implantação, como é feita a implantação do segurado, se tem uma ala de treinamentos. Então, se ela é uma gerenciadora de riscos, ela tem mais itens a serem observados e cumpridos. Se ela ok. é uma empresa apenas de cadastro e consulta, é mais restrito. Ok. Então, voltando lá, você estava falando dos certificados da homologação e depois aí que mesmo que a seguradora, a gerenciadora entre na seguradora, ela tem um período de avaliação, né? Que ela vai Exato. sofrer uma auditoria. E aí ela tem que cumprir essas condições estabelecidas pela seguradora, claro. Exatamente, João. Aí cada seguradora tem a sua forma de fazer esse acompanhamento. Ou pede um relatório, ou ela pode contratar um prestador para fazer essa auditoria, ou o próprio time de gerenciamento de riscos da seguradora pode fazer visitas, inclusive. Aí cada seguradora tem a sua forma de poder acompanhar essa gerenciadora. A questão do equipamento, dos equipamentos que a gerenciadora ela monitora no seu sistema, no sistema específico de cada equipamento. Essas empresas de equipamento também homologam essa gerenciadora? Eles não homologam, eles têm um critério, né, para que façam uma integração de sistemas. Hoje, as gerenciadoras de risco, João, elas trabalham com um software chamado integrador. O que são esses softwares integradores?
são uma plataforma única onde o operador consegue visualizar várias tecnologias. Então, veículos que têm é, tecnologias diferentes, o operador consegue ver numa única plataforma. certo. Então, a empresa de tecnologia, ela faz uma integração sistêmica com a gerenciadora. E ela também é responsável por oferecer treinamentos. Todas as vezes que o software da tecnologia sofre uma atualização, é disponibilizado ou um videozinho, um manual, e sempre tem um analista da tecnologia visitando as empresas gerenciadoras de risco. Ô, Miriam, e assim, ó, vamos dizer que uma determinada gerenciadora conseguiu esse protocolo A e B, ou módulo 1, 2, 3, e, e quer ser homologado na gerenciadora de risco. É simplesmente ele levar esse protocolo, ou ele, antes de ele ser homologado, a seguradora vai até o estabelecimento dele, faz sei lá, uma vistoria, uma análise para entender essa expertise ou não? Uma vez com o protocolo em mãos, a própria gerenciadora, ela pede para apresentar a própria empresa dela às companhias seguradoras. Então, elas pedem uma agenda para poder apresentar os serviços e etc. E geralmente nessa reunião ela já fala: olha, eu estou prospectando um cliente seu, a minha proposta de trabalho para esse seu cliente é fazer isto. Podemos seguir? Então, neste momento, a seguradora, né, a área de gerenciamento de riscos, vai conhecer, é o primeiro contato, ou o segundo contato. Tem muitas empresas novas de gerenciadoras que elas encaminham por e-mail pedindo uma data para se apresentar. Então, aí nós ficamos sabendo, né, como é que ele estruturou toda a venda daquele negócio para atender o nosso segurado. E aí é como eu te falei, João, cada seguradora vai fazer a sua avaliação. Eu já tive avaliações de gerenciadoras em não autorizar. Eu olhei o laudo, vi a proposta e entendi que a gerenciadora não tinha condições de fazer um monitoramento e nenhum acompanhamento da operação do cliente. Chamamos o corretor, compartilhamos e o corretor concordou Entendeu? conosco. Exatamente, porque era uma empresa de segurança patrimonial que estava lá naquele cliente, viu a oportunidade A idade, de, de poder fazer o monitoramento e ofereceu lá o serviço, né? Mas não sem era o conhecimento know-how, nenhum. sem conhecimento nenhum, não era o know-how daquela empresa. Então, nós colocamos todos os pontos, os prós e contras, compartilhamos com o corretor e tomamos a decisão por não autorizar para aquela operação que ele estava pleiteando. Eu já tive um caso, Miriam, estava em uma corretora, a gente ganhou uma conta de um grande, acho que um dos maiores transportadores de combustível da região de Campinas. Assim, só para você ter ideia, hoje deve ter uns 600 conjuntos, e na Nossa, época tinha uns grande. 300, né? E ele fazia o cadastro consulta com uma determinada gerenciadora muito conhecida, e o monitoramento ele pediu para fazer por uma gerenciadora de Campinas. Certo, E eu não conhecia, né? Falou o nome, né? E eu fui, como corretor, eu fui fazer a primeira visita para para a conhecer. gerenciadora. Era um prédio legal, né? Antigamente você tinha o conceito de gerenciador, uma casa, ter um monte de bateria para caso É, acabasse a luz, um gerador que tinha, eu não sei quantos litros você tinha que deixar de diesel, mas não podia, o diesel tinha que ficar não podia a ficar por libera... questões de. é. E aí cheguei no prédio, isso foi isso de 7, 8 anos atrás, um prédio legal, estruturado. Nós entramos uma sala sensacional, cheio de equipamento, de maquinário, que Uhum. não tinha nenhum funcionário fazendo monitoramento. Nossa, tudo funcionário fantasma. Tudo funcionário fantasma. E Caramba, assim, só para você ter ideia, o mercado cobrava 120 por veículo, ele estava cobrando 50, também. né? E aí, assim, foi uma surpresa
É Mas você veja, muito. é engraçado, mas é muito sério isso que você está Não, comentando. é sério. Porque Não, o segurado já tinha fechado, ele pagava, já estava 1 ano pagando. Nossa, então É, veja como é crítico essa situação, porque a é. gerenciadora, mesmo sabendo da sua visita, ela não se preocupou em Se colocar o preparou, funcionário não, lá. não. É, Era exatamente aquilo, né? ela achou que era automático. Foi assim, foi muito engraçado. E assim, e aí você vira pro segurado, né? Eu, como coisa, falei, viu, não tem condição. Ele falou, cara, faz 1 ano. Ele falou assim, João, faz 1 ano que eu pago. Eu nunca Oh, tive um roubo. Eu falei, não, não sei, não sei te responder isso, né? E aí foi feita a troca, lógico. A gente levou para a seguradora não aceitou e ele teve que fazer a troca. não É, tem condições, né? Uma não coisa tem. é a operação para logístico, Sim, não é? que a gente Outra coisa fala é a passiva, né? passiva, exatamente. Outra coisa é a gestão ativa, visando o roubo. São cenários e serviços completamente diferentes. Perfeito. Então, tem que observar. De repente, sei lá, ele comprou mais para logístico e não entendeu bem a Não, situação. não. Então, foi uma coisa assim, fora do padrão, lógico, depois deu tudo certo, a gente conseguiu, ele Aham. pagou, mas passou a pagar um valor maior, mas a gente deu assim, ó, isso aqui é mais barato do que você tinha. Mas como? É mais barato? Foi porque lá você pagava e não tinha monitoramento. Então era caro. É, Só que agora você tem o monitoramento, você tem tem uma uma gestão. gestão, E assim, exatamente. E outra, é é, tudo tão difícil porque depois, no momento do sinistro, tudo vira uma discussão muito séria, né? sim, Aí a central, o departamento de sinistro da seguradora vai pedir os relatórios, vai querer ver a interação, configuração do sistema se foi feito corretamente, se o veículo estava na é, rota, e aí ele não se, teria se nada deu para início de comprovar. viagem, se estava sendo monitorado, né? Porque tem isso também, Exato. SM. Como que faz um SM numa operação dessa? Exatamente. Então, não é porque a gerenciadora tem o protocolos em mãos, João, que ela está automaticamente autorizada Perfeito. nas companhias seguradoras. Não tem Não, nada a ver. perfeito. Agora me diz, algumas seguradoras colocam, né, a listagem e outras não. Por quê? Você sabe? Tem uma ideia? Aí As que. depende muito, João, da forma como vê, né? Acho que o departamento também jurídico das seguradoras, né, algumas entendem que é um risco deixar lá na apólice, o cliente ele pode utilizar qualquer empresa, desde que faça o monitoramento da forma que está estabelecida em apólice. Perfeito. É Outras muito. não, como é o caso da empresa que eu trabalho, porque eu entendo que eu preciso sim saber quem são os parceiros e como eles trabalham. Senão você corre esse risco, né? É, Deixou isso lá mesmo. todos os veículos sem ninguém monitorando e depois o segurado vai ser penalizado. E E aí? é Aí você penalizado. vai entrar em ressarcimento contra a gerenciadora, às vezes ela não tem nem capital para poder ressarcir o segurado. Então, o segurado ele precisa ter em mente que todos os parceiros que ele escolhe precisa se comprometer também com o processo de falhas. Se a gerenciadora de riscos falhar, se uma empresa de tecnologia falhar, ele precisa ter esse respaldo. É muito Perfeito. engraçado, e eu falando disso, eu me lembrei de uma outra situação onde o segurado queria contratar uma empresa de iscas, né? Que estava iniciando no mercado, até aí tudo bem. Mas a empresa de iscas não tinha nenhum procedimento, não tinha contrato com pronta resposta. O contrato social dela, o capital social dela não cobria nenhum container do segurado. E aí eu É, fui colocando isso, falei para ele, e se você precisar de um pronta resposta, você vai ter que pagar a parte, porque essa empresa ela não te oferece. Se você precisar de treinamento, então a empresa estava começando muito do zero e sem estabelecer com o que é básico. E está saindo vendendo aí para os porque clientes. Então tem quer que trazer tomar os cuidado, clientes. tem que avaliar. O nosso segurado precisa.
É. conhecer quem são os parceiros a qual vai trabalhar com ele. E o segurado, às vezes, ele tem o pensamento de que a responsabilidade é da seguradora pelo erro da gerenciadora, sendo que o vínculo da É gerenciadora ele. é com o segurado, não é a seguradora. A seguradora, ela coloca informações, nome de empresas, que já foi feito, né? Uhum, Uma análise que tem condições de atender. Mas exatamente. o contrato é sempre Com o direto com o segurado. segurado, né? Exatamente. Não E, tem e, e a- hoje nenhum contrato entre gerenciadora e seguradora, não é? Então, o contrato é é, sempre feito com tecnologia, empresas de isca, é sempre com o segurado. Perfeito, é isso mesmo. Tanto que você pode ter falha de sinal. A gente já viu várias empresas aí que ficou 1, 2 dias sem sinal. Exatamente. E teve que E aí pagar mais de 1 milhão aí de escolta para os clientes. teve, Mas paciência. faz parte do jogo, mas você veja que são Ah, empresas que têm condições de dar um suporte para o segurado, sim, né? empresas grandes, senão não teria nem condições de pagar Não nem teria. escolta. Não, Não não teria. teria. Não teria. A gente fala assim, o que mais acontece, né, nessa questão de quando tem um evento, o primeiro momento é achar que não houve monitoramento, né? Tem Que razão. o segurado fala assim, a seguradora me estabeleceu uma regra, contratei alguém para cumprir essa regra, esse alguém que eu contratei não cumpriu, né? Por uma Uhum. falha, ou por um erro, ou por incompetência em determinado momento. Então tá claro para o segurado, pelo menos na minha visão, que a responsabilidade não é da seguradora, e sim da Da gerenciadora, gerenciadora. que teve uma falha humana, às vezes, de sistema, e pode acontecer. Exatamente. Por isso que a maioria não, mas assim, as gerenciadoras, sempre que o segurado não consegue ou não tem uma pessoa responsável por gerenciamento de riscos, elas preferem vender um PA, né, que é um posto avançado, para garantir Perfeito, que o embarque ele saia, o início da viagem ele saia em conformidade com a apólice. Porque hoje, João, perfeito. uma das maiores discussões, né, é o segurado liberar o motorista não dá início de viagem, ou quando dá início de viagem já rodou aí quilômetros, e aí a gerenciadora manda não conformidade para o cliente. Então é um estresse, né? Se inseriu isca, se saiu com escolta, o sinal da escolta. Então, Se a se o isca tinha bateria, se a tinha isca tinha bateria, bateria, ele... perfeito. Só ter É, isca não resolve o problema. mas estava É, carregada, não. Ai, meu Deus. não adianta de nada, não é? E aí, como é que faz? A gerenciadora detecta que está É, sem bateria, o motorista volta, segue, pede mas liberação o para a risco tá seguradora, lá. faz A o culpa quê? é de quem? Do segurado que liberou, da gerenciadora que não travou? Olha aí É, a discussão, né? exato. Então, Olha o gap que fica. Ô, Miriam, é muito legal falar com você. Meu, a gente fala aqui, até num linguajar técnico, mas vai muito rápido. Vai muito rápido. Nosso tempo tem que ter uma live aqui de meio-dia para a São gente muitos falar. pontos. E nessa hora, para você ver, né, nesse bate-papo, a gente falar da homologação, já me surgiu aqui uma ideia para a nossa próxima live. Opa, qual que Né? é? A gente vai colocar lá algumas vantagens de alguns segurados, né, de médio e grande porte, de ter uma central própria ou utilizar uma gerenciadora específica, né, com PA ou sem PA, ou com uma base dedicada dentro da gerenciadora, para a gente também explicar, né, deixar esse entendimento, que não é simplesmente fazer o rastreamento, aperta o botão, faz SM, né? Hum, Por trás, né? Aquele corpo, o que que tem numa operação, né? Vamos É pegar isso aí. uma grande transportadora que tem, em média, 70, 100 caminhões rodando ao mesmo tempo, né? Verdade. Puro Ah, operador. por operador, né? De dia, de noite, ou seja, 24 horas a gente sabe que tem veículo rodando, né? É verdade. Então, Ótimo tema. vamos deixar esse tema aí para a próxima live, para a gente falar para os nossos seguidores. E queria agradecer aí todo mundo que participou da live, que nos prestigiou.
prestigiou principalmente a Brain, né, que vem com esse intuito de trazer informação, sabedoria para o pessoal do mercado de seguro conhecer e fazer isso com entendimento. É Miriam, isso muito aí. obrigado, forte abraço, Até bom final mais, de João. semana. Prazer, prazer para todos, viu? Até mais. Tchau, 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 tchau. Miriam. Abraço.